Fala pessoal, você tá aqui no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência, que não é mais só no Spotify, agora também nós estamos no YouTube, segue a gente lá, a TV Sebrae Previdência, para quem tá escutando a gente pelo Spotify. Se já tá vendo a gente aqui pelo YouTube, só se inscreve aí, curte o vídeo logo de início. Eu tô aqui hoje com o nosso convidado, já eu falo contigo, mas com o Dan, meu parceiro de bancada. Bom dia pessoal, meu nome é Dan Rodrigues, estarei aqui junto com o Kalel, a gente vai entrevistar o nosso diretor de investimentos hoje, Vitor Hall, e a gente espera contribuir com vocês com mais um episódio aí enriquecedor, trazer a nossa vivência de previdência complementar e auxiliar vocês aí para a formação de reserva para o futuro. Falar assim de tema complicado, que o tema de hoje é por que a previdência privada de uma EFPC, de um fundo de pensão, entidade fechada de previdência complementar, é melhor do que a de um banco. E pra falar desses temas assim, tipo, né? Capiciosa. Por quê? É o quê? A gente tem que trazer de quem entende do assunto, então a gente trouxe nosso diretor de investimentos. Se apresenta aí pra gente, Hall. Sou o Vitor Hall, diretor do Sebrae Previdência, milito aí na área de previdência há uns 20 anos, tenho mestrado em previdência e na área financeira também, e eu estou aqui para tentar contribuir aí, né, para desmistificar esses conceitos. Ou seja, entende do assunto, né? Falou que tem mestrado, entende do assunto. Vou fazer um parêntese aqui, eu tô fugindo do mestrado. Eu tô fugindo do mestrado, eu tô fugindo, assim, eu sabe? fugi também, comecei outra pós. Não, eu tô fugindo, cara. Eu recebi o convite, eu falei, deixa eu ver depois, que o mestrado me dá um desespero. Não, tem que estudar, é um teste, né, de cadeira. Não. Fazer o PCC, Ave Maria. Não. Mas vamos lá, ó. Por que uma previdência privada de uma EFPC é melhor do que a de um banco? Acho que motivos tem vários, nós listamos aqui alguns para falar para vocês, mas vamos começar assim pelo início, assim. Uma entidade fechada de previdência complementar não tem fins lucrativos. E um banco tem. Vamos falar um pouco disso? Kalel, eu acho que essa é uma diferença e eu queria explicar bem. A previdência complementar a gente pode entender como um condomínio. Então, é um grupo que se formou, seja um grupo, né, se for do Sebrae, que é um plano patrocinado, o Sebrae patrocina, então é uma gestão para aquele grupo. A previdência complementar privada, fechada, de uma EFPC no caso. Isso. Tá, entendi. E o plano instituído, né, tem o Corecon, o Fenacom, também esse condomínio foi formado para administrar os recursos desse grupo. Já num banco, é um produto aberto, você, né, não tem, vamos dizer assim, nenhuma vinculação, nenhuma associação a esse produto. Então, qual que é o interesse daquele produto? Na verdade, do banco que oferece, é rentabilizar o banco. Então, ele tem um foco, né, de gerar resultado, gerar retorno para a instituição financeira. Dono do banco. Então tá. E os planos de previdência complementar fechados, eles não, como eles têm vamos dizer assim, um grupo que é dono, que participa da gestão através do conselho deliberativo, conselho fiscal, que acompanha as contas, o objetivo é que a remuneração desse plano seja o mínimo possível para dar continuidade ao plano. Todo o restante, né, dos resultados obtidos é revertido, obviamente, para esses participantes que são donos desse condomínio. Então, essa é a grande diferença, né? O foco está no participante exclusivamente, não tem o interesse exclusivo de uma gestão financeira que quer, obviamente, remunerar o seu esforço para oferecer aquele produto. Eu acho que o que tem que ficar claro aí, eu não sei se vocês concordam com essa minha visão, mas assim, o banco eu vejo ele como uma empresa comum, assim, é uma empresa privada. E verdade. Quando eu abro uma empresa, eu, dono da empresa, eu quero ganhar dinheiro. Verdade. Assim, acho que a gente pode resumir assim de maneira muito simples. Eu quero ganhar dinheiro. Então, se eu vou vender um plano de previdência privada, eu quero tirar lucro desse produto que eu estou investindo. No nosso caso, aqui, nós somos uma entidade fechada de previdência complementar. Sem fins lucrativos. Né? Não tem fins lucrativos. Eu faço isso pela... Como é que eu posso dizer isso sem parecer que eu tô sendo irônico. Eu faço isso pela beleza da coisa, né? Eu tô oferecendo um plano de previdência, não porque eu quero ganhar dinheiro, porque a empresa não é minha, mas porque eu acredito no planejamento financeiro a longo prazo, planejamento de vida, qualidade de vida, né? Aposentadoria tranquila. Esse tipo de coisa poderia ser... Posso deixar claro assim? É exatamente isso, mas acho que mais fácil de entender é o seguinte: o dono é o participante, né? Então, imagina o seguinte, diferente de ter um dono que eu não...
O diretor-presidente aqui, ele não é o dono. Você, diretor de investimentos... A gente somos funcionários eleitos, né, pelo Conselho Deliberativo, né, inclusive mandato definido, que pode ser retirado por desempenho e tudo, que é acompanhado pelos participantes, né, e eles avaliam se o desempenho está sendo bom. Então, imagina que o dono são vocês, diferente de uma instituição financeira que tem, de fato, um dono, acionista, enfim, ele quer... o produto de previdência é apenas um produto do banco, né? Tem empréstimo, tem as tarifas bancárias, enfim, tem eles ganham de várias formas, e a previdência é uma delas. Aqui não, nosso produto, que foi formado por esse grupo que se reuniu, né? Que são os participantes do Sebrae. Na verdade, o Sebrae Nacional, o Sebrae como um todo iniciou o produto com foco nos participantes, né? E aí, se o dono é o participante, obviamente o lucro é do dono. Do dono. Dividido entre os donos. Dividido entre os donos. Sim, eu acho até um comentário que eu acho que é até bem pertinente. A gente passou por isso agora, a gente teve a mudança do nosso regulamento, do nosso plano Sebrae Prev, nosso plano patrocinado. E essas mudanças eram reivindicações dos participantes. Então a gente reuniu por um tempo reivindicações dos participantes, melhorias que a gente poderia trazer para o plano. E a gente conseguiu, né, aplicar, obviamente aprovado pelo órgão fiscalizador, mas a gente conseguiu trazer isso para melhorar o plano para o participante. Destacando mais uma vez o interesse dele. O interesse dele, não... totalmente dele. E outra, assim, também nós a gente está em setembro, nos últimos 18 meses a gente passou por 2 reduções de taxa de administração. Era em 0,9 em 2020, no meio de 2020 foi para 0,35 e desde janeiro de 2021, 0,8. A gente nunca escondeu isso, a gente preza muito pela transparência. O quê? Por que a gente está reduzindo? O nosso plano está aumentando, a gente está crescendo. Então, como não temos finalidade lucrativa, a gente pode reduzir a taxa. A gente aumenta a arrecadação e reduz a taxa. Aproveitando que você falou disso, esse é o segundo ponto que a gente separou aqui do porquê que o plano de uma FPC é melhor que o de um banco, que é o baixo custo de administração. Você falou, nós abaixamos a taxa. Por que esse... Eu acho que porque não é a pergunta correta, né? Mas o que significa esse baixo custo de administração? Por que a administração de um banco, além da questão do lucro, ela é maior, né? Tipo, tem mais custo para administrar lá no banco do que aqui. O que isso significa para o participante, no final das contas? Okay. Não, então, Calé, eu acho que tudo é a visão de negócio mesmo, né? Como a gente não tem uma visão remunerativa, né, com a taxa de administração, quer dizer, ninguém ganha com isso. Ninguém é gente, né? A gente sabe que fundo de pensão. O que é cobrado é para gerir o plano, né? Para pagar benefício, para montar o sistema, para organizar a instituição. É simplesmente para isso. E o banco não, ele tem a visão de mercado. Ele vai cobrar o máximo que o mercado está cobrando, porque o que ele conseguir obter, a pagar a despesa dele e sobrar para o banco é melhor. Então, quem regula ali são as competições de mercado e o mercado que determina qual é esse valor. Aqui não, se tiver alguém cobrando mais, eu vou cobrar menos porque eu não preciso. Vamos dizer, minha despesa já foi paga. Eu não tenho uma margem de lucro, a despesa foi paga. Foi paga. Nós tratamos de pensar na perpetuidade do plano. Então, todas as nossas ações, não só os nossos investimentos, mas as nossas ações operacionais são visando o longo prazo, a perpetuidade do plano. Até porque aqui a gente tem um compromisso, quantas vidas, quantos a gente paga de benefício. São pessoas aposentadas que dependem da gente, que contam com a gente. Então a gente tem um compromisso muito grande com o participante. Diferentemente, não é julgando, mas assim, às vezes não é um tratamento que você vai receber de uma instituição financeira, né? Não vai ter essa ligação pessoal, né? Às vezes aqui, em que lugar de um banco você teria o diretor de investimentos do banco aqui disponível para estar conversando com os participantes, né, para estar trazendo informação? Então, assim, isso acaba que agrega muito valor, né? Sim. Então, e para deixar claro como é que é definida então a taxa no ano, e na verdade são 17 anos reduzindo a taxa já. 17 anos. Nessa reunião do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, se discutem as despesas para manutenção, para perenidade do plano, e ali define, então esse ano a gente vai conseguir cobrir essas despesas olhando o patrimônio do plano, cobrando X. E assim vai. E a ideia é que, à medida que o patrimônio, né, do plano aumente com a entrada de mais recursos, mais participantes, a gente vai cada vez reduzindo mais essa taxa. Porque, como falou, o objetivo não é ganhar dinheiro com isso. Então, quanto mais cresce, na verdade, menos se paga, né? Essa é a grande verdade. E assim, a gente está falando de taxa de administração.
Taxa de administração, todo fundo de investimento, que seja um plano de previdência ou não, vai cobrar, que é para administrar o recurso. Nossa taxa já é mais baixa do que a média do mercado. Além disso, nós não temos taxa de carregamento, que é uma taxa cobrada em cima de cada contribuição. Então, exemplo, uma taxa de 5%. Não, então peraí. A taxa de administração, o que você falou, ela é cobrada em cima do patrimônio. Tipo assim, olha, para manter o Sebrae Previdência em 2022, no ano que vem, a gente olha o patrimônio total, né? E vê as despesas, vê as despesas que tem para manter ali a entidade naquele ano. Em cima do patrimônio eu vou cobrar hoje, a gente cobra 0,8%. Em cima desse patrimônio total eu consigo pagar o ano inteiro da entidade. Beleza. Isso é de administração. A de carregamento é cobrada em cima de cada contribuição. Cada contribuição que você faz. Então, exemplo, uma taxa de 5%, você contribui R$100, 95 vai para o seu plano, R$5 fica para o banco. Aqui não existe isso. Todo o valor que você contribui vai para o seu plano, vai para a sua reserva. Sua reserva, né? É seu. Não tem nenhuma retenção de valores. E isso a gente está falando de carregamento, porque também muitos dos bancos, e é comum, eles cobram taxa de performance. É isso que eu ia perguntar, qual é a diferença de taxa de carregamento e taxa de performance? Tem diferença? Tem diferença. A taxa de carregamento é em cima da contribuição. A taxa de performance é em cima da rentabilidade oferida pelo plano. Claro que eles costumam ter um benchmark, né? Benchmark é uma meta. Então, o que ele superar essa meta, ele vai cobrar o excedente. Então, geralmente, o que a gente vê no mercado assim, comuns de fundos é o que a gente chama de 2/20. 2% de administração, 20% de performance. Então, ele tem um benchmark. Vamos supor, o benchmark é 5%. Eu tive 8% de rentabilidade no ano. Então, em cima dessa diferença de 3%, né, do benchmark que oferiu, ele vai tirar 20% sobre os 3%. E isso, obviamente, né, interfere na rentabilidade líquida então, das cotas. No caso, o participante de um banco, ele paga 3 vezes. Não de um banco, mas da maioria, né? Digamos assim. Ele paga a taxa de administração, que é sobre o patrimônio, ele pode pagar de carregamento, que é quando ele faz o aporte, e ele ainda paga de performance, que é sobre o lucro que ele teve em cima daquele aporte. Pode falar assim. Só que tem um detalhe aí, se ele tiver render a menos, ele não te devolve, né? Então, assim, ele só cobra... Ele só participa do ganho, né, o banco, nesse caso, da taxa de performance, e quando está abaixo, ele obviamente não vai te honrar que ele não atingiu a meta, né? E aqui não, aqui todo o retorno integral é revertido para o participante, integralmente. E quem acompanha isso é o Conselho Fiscal também, para ver se está sendo... Tem reuniões mensais, né? Realizado de acordo com as condições de mercado e a meta estabelecida na política de investimento, né? Então, são 2 parâmetros. Obviamente que o mercado também vai determinar aí o retorno, porque, enfim, somos parte de um sistema econômico e o rendimento é pelo rendimento dos ativos. Mas a meta também de retorno estabelecida na política de investimento. Certo, assim, falando, a gente falou muito, a gente entrou nesse assunto agora, né, rentabilidade e tal, como rentabilizar não, o que é cobrado em cima da rentabilidade, que é a questão da performance, mas falando um pouco de rentabilidade, é mais vantajoso, um fundo de pensão, ele consegue ser mais vantajoso? E se ele consegue ser mais vantajoso no que diz respeito à rentabilidade, por que isso acontece? É uma dúvida que eu sempre tive, porque, tipo, se a gente tá no mesmo mercado, tudo bem que nós não cobramos taxas, estão sobre leis diferentes, mas por quê? Se tiver essa diferença na rentabilidade, por que isso ocorre? Então, a rentabilidade é um assunto um pouco amplo, eu vou tentar ser bem direto. Não, simplifica pra gente. Porque simplifica. A rentabilidade sempre está relacionada ao quanto de volume de recurso você quer arriscar em determinado mercado. Não tem como definir... rapidinho, qual que é o seu perfil? Eu sou agressivo. Você é arrojado? Arrojado. E qual que é o seu perfil? Eu sou moderado. Você é moderado? Eu tô me descobrindo. Assim, eu não sei o que eu sou ainda. Eu tô entre o moderado e o arrojado. Conservador eu não sou. Mas assim, eu tô entre o moderado e o arrojado. E o seu plano aqui de previdência? Pô, o meu acho que tá no moderado. Tá moderado? O meu tá no moderado. Eu mudei pro arrojado. Você mudou pro arrojado? Mudei pro arrojado. O meu tá no moderado, assim. Eu gosto de arriscar, mas eu ainda tenho um medinho. Eu ainda tenho um medinho. Não, então... E a rentabilidade tá ligada a isso, né? Então a rentabilidade tá sempre ligada a isso. Então, quando você vai comparar produtos, primeiro ponto, você tem que comparar banana com banana. Não adianta, né, você comparar um fundo de previdência só investe em ações com um fundo que tem uma carteira diversificada, que mitiga riscos, e o outro que é bem agressivo, que um ano vai dar um bom rendimento, mas, por exemplo, esse ano passado foram ruins. Né? Então, assim, agora se você pegar uma janela específica... A nossa é diversificada.
é uma carteira diversificada. Isso. Então, o ideal é, eu vou comparar a rentabilidade, eu vou comparar com um outro fundo de pensão ou com uma outra instituição financeira, digamos assim, um outro produto, né, que tem características semelhantes. Carteira diversificada. E quando a gente fala de carteira diversificada, só explica aí pra galera que não sabe o que é. Então, e aí também vai depender do perfil que a gente falou, mas resumidamente, os perfis de maior risco, o perfil arriscado, vai ter ações, vai ter investimento exterior, vai ter fundo imobiliário, vai ter os fundos estruturados que fazem uma diversidade de aplicações. Enfim, ele vai buscar esse tipo de ativo que tende a render mais, mas obviamente no momento de incertezas ele vai dar retorno negativo. Não tem como fugir, isso são todos. Então todos os fundos são assim, que tem risco. E o perfil mais conservador vai para a renda fixa, você vai ter um rendimento menor, mas você vai ter aquele retorno mais previsível. Tem uma constância assim, ali. Né? Mais previsível. Mas eu acho também um ponto importante que é essa questão que o Rol falou sobre essas oscilações. Às vezes você pega um fundo muito exposto, assim, na minha concepção eu acho até risco, meio... Né? Demais você ter um fundo só de ações quando a gente fala de previdência, porque a gente tem um compromisso para o futuro. Então, eu acho muito risco até, por mais que eu seja arrojado, acho que o produto merece uma diversificação. A previdência exige uma diversificação. E assim, quando a gente fala em perdas percentuais, a recuperação é logarítmica. Então, se você tem R$100 e você perde 50%, você tem R$50, para você retomar os R$100, você não tem que crescer 50%, você tem que crescer 100%. Então, assim... essa gestão de risco, esse manejo de risco para ter um rendimento constante é extremamente importante para a criação de reserva para o longo prazo. E com tranquilidade, né? Então, assim, aqui acho que o grande diferencial é a gestão de risco que a gente faz. Então, primeiro, você tem os perfis, o que não é comum nos fundos aí de banco, porque você tem lá o fundo de ações e o renda fixa. O perfil que você fala, a gente pode escolher, tipo, se eu sou moderado, arrojado ou conservador, no caso do plano Sebrae Prev, né? Mas é uma então prática. Esse é um diferencial. E o outro é a gestão de risco que é feita, vamos dizer assim, diariamente, né, através dos nossos gestores, e que visa mitigar esses efeitos adversos. Então a gente já gera o recurso sempre pensando que um imprevisto pode acontecer, porque é natural, é da dinâmica econômica, é da ação do país, então a gente está sempre olhando isso. E quando a gente compara produtos, e aí eu sou bem assertivo, quando a gente compara a relação risco-retorno, existem métricas de fazer isso, o nosso produto é imbatível. Assim, a gente faz vários estudos comparativos por várias janelas, e a relação risco-retorno de cada perfil, ela ganha muito das instituições financeiras. De fato, isso a gente consegue comprovar com números. Isso está ligado a um outro ponto que a gente separou aqui, assim, ao fato da gente conseguir oferecer para o participante uma forma de investimento diferenciada. Exatamente. Tá ligado a isso? Mas por que é tão diferenciado? Porque eu entendo que, beleza, eu participante, eu vou pegar o meu recurso, vou colocar aqui no Sebrae Previdência, e o Sebrae Previdência vai pegar esse recurso e ele não vai ficar parado. Eu vou gerir ele para ele poder rentabilizar. Por que eu consigo fazer isso de uma maneira diferenciada numa entidade fechada de previdência complementar, aqui no caso do Sebrae Previdência, que talvez eu não faria num banco? Acho que dos pontos é o compromisso de fato de longo prazo, né? Que a gente Dan falou. De formar... É um compromisso com nossos participantes, com nossos assistidos e os que vão, né, receber futuramente uma renda. De formar reserva. Então, não existe uma exposição demasiada em alguns momentos para aproveitar uma situação. Não, é uma carteira estruturada com a visão de longo prazo, pensando, como eu falei, que sempre alguns imprevistos podem acontecer. Então, você também constrói estruturas ou estratégias de proteção. Eventualmente, quando você constrói uma proteção, você evita um pouco, minimiza um pouco o retorno, mas você garantiu ali que você não vai perder tanto quando vier um momento adverso. Um seguro. Tipo seguro de carro. Isso a gente espera sempre, não usar, mas se acontecer, você está protegido. A gente protegido. sempre usa. As instituições financeiras nem sempre têm essa preocupação. E o outro, e talvez grande diferencial aí, é que, vamos dizer assim, aqui a gente é fiscalizado pelo participante, né? Então, existem as reuniões da comissão de investimento, que são representantes do Sebrae. Aí só para a gente poder explicar, para você poder entender, um fundo de pensão, eu não sei se eu posso dizer que um fundo de pensão de maneira geral, mas eu acho que sim,
tem um conselho deliberativo, né, que é o órgão máximo da entidade, e esse conselho deliberativo, eles são eleitos, né? Alguns são indicados pelos patrocinadores, não é isso? Sim. E outros são eleitos pelos próprios participantes do plano. Então esse é o órgão máximo. Correto. Junto ali, nós temos o conselho fiscal, Correto. que também tem a mesma dinâmica, ele também é eleito, tá? E aí, depois disso, nós temos a diretoria executiva. Correto. Não é isso? Que aí são você, no caso você, o diretor Edjaí Alves, que é o diretor-presidente, o Newton, que é o diretor de seguridade. E aí, dentro do conselho deliberativo, que é esse órgão máximo, dentro do fundo de pensão, tem as comissões. Aí tem a comissão de investimento que você falou, correto, que é um grupo ali dentro, especializado, separado, para tratar da parte de investimentos. Correto. Da mesma forma que tem a comissão de comunicação e marketing, como comunicar, o que precisa ser comunicado. Correto. É disso que você está falando. Exatamente. Show. Então, essa comissão que é na verdade, a representatividade dos participantes aqui, né? Ela se reúne mensalmente, pode reunir até mais vezes, mas pelo menos mensalmente, para discutir justamente a alocação, o que fazer, como fazer, e o mais importante, né? É um assunto que talvez a gente vá explorar um pouco mais. Aqui, a gente não tem, vamos supor, preferência, carinho, dedicação a nenhum produto, né? A gente trabalha com o mercado como um todo. Eu posso investir através de qualquer produto financeiro oferecido por qualquer distribuído, né, por qualquer instituição financeira. Então você não está focado num produto oferecido por instituição X. Não, se aquela instituição por algum momento não está indo bem, eu vou migrar para outra. Eu não tenho nenhuma amarração, nenhum conflito de estar restrito ao produto que está sendo oferecido por alguém. Diferente. Não, falando um português mais claro, assim, por exemplo, o Banco Caleuzinho, para não citar nome, o Banco Caleuzinho, eu tenho ali uma previdência ali. Aí eu coloquei o meu aporte lá no Banco Caleuzinho. E aí eu vou pegar o aporte que o Vitor Hall colocou nesse banco e eu vou aplicar ele no meu produto, no meu próprio produto. Aqui no caso do Sebrae Previdência, não tem essa preferência, porque eu não tenho um produto que eu queira colocar ali. Eu vou falar assim, olha... Eu não ganho para o meu produto. Para o meu próprio produto. Eu não vou dar preferência para algo porque eu não tenho, aí vem fins lucrativos, tudo que a gente falou, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o mercado ali como um todo, assim, esse produto aqui tá rendendo mais nesse momento, então vou alocar aqui. Exatamente. Chegou um momento que ele parou de me atender, eu vou tirar daqui e vou colocar ali. Coisa que um banco não vai fazer, porque seu Caleuzinho, tenho o meu próprio banco, você colocou o seu dinheiro aqui, eu tenho um produto que eu posso aplicar esse recurso, eu vou colocar esse recurso lá. Inclusive a gente fomenta uma competição saudável, né? A gente também não aloca só num gestor só, e faz o acompanhamento. Se um não estiver indo bem, a gente tira o dinheiro, saca, põe outro. Então, assim... É como se tivesse... Se estimula ele a dar o melhor. É como se tivesse sempre no bom sentido, uma pressão em cima do... A nossa escolha é meritocrática. Exato. Entregou, isso, né? Exato. Sim, porque se o dinheiro do participante não está rendendo, o que eu vou deixar lá? Aí a gente não tem nenhum vínculo com nenhuma instituição financeira 100% independente, né, para fazer isso. Show, legal. Então, assim... essa é a forma como o participante ele consegue investir em vários produtos diferentes, mas investindo somente aqui no Sebrae Previdência. E eu acho, e eu vou acrescentar só mais um item que eu acho que faz total diferença para o participante, total. Imagina que você vai escolher um fundo de previdência, né, num banco, aí você, enfim, por mais que tenha lá, você vai ter, sei lá, 1 milhão de reais, 100 mil reais, 200 mil reais, 50 mil reais, por mais que você tenha para investir. Então, o seu tratamento lá para buscar os produtos financeiros vai ser Aqui é um condomínio que tem, né, 1 bilhão de reais, e a gente quando vai negociar uma situação, um investimento, eu vou negociar com um cheque de 1 bilhão de reais. Então, o tratamento, as condições, os prazos, a rentabilidade é totalmente diferente. Então, você usufrui com seus próprios 50 mil, no interesse comum de todos, você tem 1 bilhão, e a sua negociação, na verdade, de 50 mil é compatível com uma negociação de quem tem 1 bilhão de reais. Então, a gente atinge produtos que o participante comum não chegaria a ser atendido, porque, enfim, não tem esse tipo de atendimento.
Tá, eu acho que tem um último ponto assim que eu queria tratar, que a gente falou aqui sobre perfil de investimento, tal, falou sobre risco. Por que investir numa entidade fechada de previdência complementar, né, um plano de previdência oferecido por um EFPC, é menos arriscado do que... na primeira pergunta, é menos arriscado? Se é menos arriscado, por quê é menos arriscado do que ir lá e botar no banco do Kalel? Então, eu diria muito assim... o mercado, a gente está falando bem rápido, mas como eu te falei, são diversos produtos, diversas características. Então, até para quem não é especialista, às vezes é difícil de entender o que é um previdência data-alvo, um fundo de previdência 30%. Enfim, tem um mix de produtos, renda fixa a curto prazo, renda fixa a longo prazo. Enfim, são uma diversidade de produtos. Que o cara não entende exatamente o que é e confia no gerente, basicamente isso. Exatamente. Então tá. E o gerente tá com foco na remuneração dele, né? Porque ele vai te indicar... Vamos até mais longe. O gerente tem meta. O gerente tem meta. Tipo, olha, você tem que vender mais esse produto aqui. Que agora tem que vender esse daí. E aí tipo, eu quero fazer uma previdência privada. Essa aqui é ótima, essa aqui é maravilhosa. E às vezes não é ótima, não é a maravilhosa, mas ele tem que vender. E outra, e às vezes a dinâmica... E outra, às vezes a dinâmica de um produto foi bom para um período específico. Então, em períodos de juros baixos, o produto melhor, sei lá, é um fundo de previdência que tem mais ações. Quando os juros estão subindo, já é um produto que tem mais renda fixa. E quem não tem tempo, nem habilidade, nem flexibilidade para estar mudando isso com o tempo. Então, você vai ficar refém. Primeiro, você não sabe qual que é o produto. Você não entende do assunto. Você não sabe se aquele produto que foi bom o ano passado vai ser bom esse ano. Então, aqui é uma gestão dinâmica que a gente oferece, que a gente faz essa seleção para o participante, vamos ver, uma dinâmica constante, né? Tá ligado ao que a gente falou agora, tipo, olha, esse produto aqui não tá dando certo, vamos passar para esse daqui que agora tá melhor, e aí vai... Sempre balanceando riscos, né? Obviamente que não vou me expor. Agora, vou dar um exemplo bem agora do momento. No início do ano, tinha acabado a pandemia, todo mundo achava que a economia ia super bem e tudo. E a gente já teve uma segunda onda logo no início do ano. Agora o pessoal achava, né, que a pandemia tinha acabado. Então, logo depois já está tendo uma dinâmica aí lá no exterior, mais difícil. Aqui também estamos tendo nossas dificuldades aí políticas. Então, assim, a dinâmica do mercado mudou completamente. Se você investe só com foco, né, do que você tinha lá atrás, eventualmente aquilo tudo mudou. Então, o participante talvez não tenha, né, a maioria, condição de ficar fazendo essas movimentações. E aqui, como a gente não defende nenhum produto, se é renda fixa, renda variável diferente de um banco, a gente vai alocando, gerenciando o risco, obviamente, mudando de acordo com o cenário e vai se alterando, né? Então, acho que esse é o grande diferencial. Eu acho até um ponto, quando a gente fala de riscos, né? Quando a gente vai investir, existe risco. Assim, é mais arriscado investir um ou outro. Todo investimento tem risco. Todo investimento tem risco. Até a renda fixa tem risco. Né? Marcação mercado você pode perder. Esse ano, só para ter uma ideia, o título de renda fixa de menor risco, que é do governo federal, exceto estão todos negativos. São mais de 15 títulos rendendo negativo. Né? Então, renda fixa. Tem risco. Renda fixa. Mas assim, é o risco de mercado, é o que a gente, risco sistêmico. Você vai enfrentar. O que você tem que fazer é saber driblar e ver as melhores oportunidades de acordo com o cenário. Só que o que eu acho de fato que é arriscado, o mais arriscado que tem investimentos é em você investir aquilo que você não conhece, que você não sabe o que está fazendo. Então você vai num banco, primeiro que vão te empurrar um produto que às vezes não é adequado para o seu perfil de risco, às vezes vão te oferecer um perfil conservador, você é moderado, às vezes um agressivo e você é conservador. Não tem, às vezes, muito esse tratamento. E sim... E chega lá e vai reclamar com o seu gerente. Falou, a rentabilidade aqui está ruim. O que está acontecendo? Vai pedir uma explanação, um posicionamento da carteira. Você não vai ter retorno. Às vezes até o gerente mudou. Outro caralho das vezes. Né? Contrário daqui. A pessoa entra em contato. A gente está sempre à disposição. Eu sou do relacionamento, estou sempre à disposição. O hall também é super acessível. Sim. Então, assim, aqui você consegue ter uma visão. O que você está fazendo? Como está sendo gerido esse meu dinheiro? Então, além, né, dos conteúdos que a gente gera. Então, assim... Eu acho que risco é não você investir o que você não conhece. E assim, isso eu já vi porque também sou cliente de banco, tá? E eu sou também alvo dos gerentes e tal. E o que eu mais vejo é assim, a bolsa subiu 20%,
Aí ele vai te oferecer um fundo de bolsa. Mas eu falo, não, mas agora já está caro, agora eu não quero mais. Não, mas é esse. Então ele está sempre na contramão. Quando cai ele muito... Ele é sempre tendencioso. Quando cai muito ele não vai te oferecer, porque mas de repente ali é o momento certo, porque está barato. Então essa avaliação exige que a pessoa conheça o produto, esteja acompanhando, né, os preços. Então assim, isso é muito perigoso. Isso acontece, quem trabalha com banco, trabalha com isso que é meu dia a dia, o próprio Dan vê, isso acontece frequentemente. E a taxa de mortalidade dos fundos? Que dura um pouco tempo e tem que fechar as portas. E aí? Acabou. Encerra, devolve o recurso. Devolve o recurso? Devolve o recurso para os cotistas. Só que assim, como assim? Você vai fazer um plano com uma visão de longo prazo que dura 2, 3 anos. Então assim, você vê que a estratégia... Isso é comum? Sim. A taxa de mortalidade em fundos assim... vamos dizer assim, não só fundos de previdência, né, mas fundos de investimento normal, é bem comum, eu não tenho os dados aqui, mas é muito comum que os fundos fechem, porque ele está atrás de performance, ele não está entregando performance, aquilo perde interesse para a instituição financeira. E aí daqui a pouco ela te sugere substituir para outro fundo e tal. Enfim, e o próprio mercado incentiva isso, que a gente, anualmente... ou as pessoas vão sacando porque o fundo está indo mal e o fundo acaba se encerrando. Outras oportunidades, ou portabilidade, se você tem um PGBL, você pode fazer uma portabilidade para o seu plano de previdência fechado. Mas assim, a gente tem uma postura do mercado de a gestora que mais se destacou nesse ano. Só que isso é uma visão muito errada que se passa, que você vai falar assim, nesse ano de 2020, fulano se destacou muito bem. Pode ver, quem se destaca em um ano, no ano seguinte geralmente não é a pessoa que se destaca. Porque a estratégia dele não é válida mais para o novo cenário. Porque às vezes ele é bom, esse gestor é bom de renda variável, ou então ele é bom de renda fixa. E aí você se expressa, aquele ano foi bom para renda variável, no outro ano não vai ser. E ele tem aquela característica. Então, é exatamente esse trabalho que a gente faz aqui, de avaliar o cenário, ver quem é bom para cada cenário. Exatamente esse é o nosso trabalho aqui. Sim. E tentar alocando, diversificando, né, também o risco, não fazer uma aposta para que pode ser também 2000, né? Tudo dizia que 2020 também seria um ano super tranquilo. Aí veio a pandemia. Se você aposta de forma muito otimista, né? Otimista demais, aí escorre uma lágrima aqui no rolo, assim, tudo diria, escorre uma lágrima. Pode ter uma grande surpresa, né? E ano passado foi rápido, né? A queda, vamos dizer, quem acompanhou na Bolsa, por exemplo, em um mês foi 40%, em um mês. Então imagine, assim, você saiu de férias naquele mês porque você estava otimista. Quando você volta, você tem 40% a menos. E a partir dali, a decisão que você vai tomar, né, o que eu vou fazer? Eventualmente você vai sair no momento que não era para sair. Então, assim, até porque você está muito envolvido com aquela situação, né? Então, fora o psicológico, você fala assim, putz, vai recuperar. E às vezes não recupera, você não, né? Aí a pergunta que não quer calar, a pergunta que fica é, jovem, por que tu tá num banco ainda? Por que tu não traz o recurso para cá? A gente vai falar mais sobre os planos que nós oferecemos, quem pode, quem não pode, como é que funciona. A gente vai ter um episódio que a gente vai falar só sobre isso, um programa que a gente vai falar só sobre isso, mas assim, se eu tenho taxas menores, se eu não tenho fins lucrativos, se eu tenho foco em rentabilidade, tudo que a gente listou aqui, por que eu vou... Theo, tem quanto tempo de gravação? Theo é o diretor, tá, gente? Não, eu queria só falar só mais uma coisa. Tá bom, rentabilidade. Não, eu vou falar, só quero saber quanto tempo tem ali. 34 minutos. A gente tá há 34 minutos falando do porquê que é melhor você estar numa previdência privada oferecida por um fundo de pensão e você aí achando que o seu banco está arrasando. Você devia... Não, mas eu queria falar uma coisa. Pode falar aí. Não, e só para falando com o diretor, fala Kalel, para finalizar, assim, essa questão da rentabilidade, eu acho que esse é um dado e aí é inquestionável. Nós temos 17 anos de previdência. Nos 17 anos, o plano, né, superou o Ibovespa, superou o CDI, né, que é uma referência de mercado, superou a poupança, a inflação nos 17 anos. Obviamente que vai ter um ano ou outro que você não vai superar um desses índices ou vice-versa. Mas se você olhar o longo prazo, o histórico, a gente superou todas as referências, todas elas, no longo prazo, no acumulado. E isso sem ter aquelas surpresas de esse ano foi hiper bem. Não, nenhum ano negativo o ano inteiro. Pode ter tido um ano que obviamente um índice foi melhor que a performance, enfim, isso pode acontecer justamente pela diversificação, mas essa é a prova que a maneira que é feita a diversificação está sendo feita de maneira correta e com objetivo de longo prazo. Então, olha o espectro, né, o histórico de longo prazo,
e confie que aqui é o participante que participa das decisões através da comissão de investimento, do conselho, e a gente está aqui também prestando conta aí das decisões. Ou seja, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente, cara. Vem pra cá. Ó, os nossos meios de contato, nossas redes sociais vão todos aparecendo aqui e também os canais de relacionamento com o participante. Mas é importante você entender o seguinte também, que os nossos meios de comunicação, redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, aqui o próprio YouTube, não é um canal de relacionamento. Porque muita gente entra em contato conosco lá, nós vamos responder você, mas talvez a gente não vai poder tirar a sua dúvida específica, porque para isso tem que entrar em contato com o relacionamento. Você pode entrar em contato lá no nosso portal, através do Fale Conosco, você pode usar esses canais que estão aparecendo aqui na tela agora, o e-mail, o telefone, e ligar pra gente. O Dan pode te atender, que o Dan tá sempre lá. à disposição no telefone, e-mail, a gente pode Sempre pedir lá. para falar comigo. Temos os colegas também, Ronaldo, Thaís, também super capacitados para Catarina, que tá de licença maternidade. Catarina, que vai voltar agora em dezembro também. Volta, Catarina. Então temos aí uma equipe muito qualificada. Aquele desespero, volta, Catarina. Desespero, né? É porque, né, muita É, coisa. eu sei como é. Vitor, obrigado. Beleza. Muito, Foi muito, ótimo. muito obrigado, foi bom. Vitor, figurinha carimbada, sempre tá gravando comigo, assim. Agora nesse novo formato, a gente vai te acionar mais, porque Beleza. assunto, assim, polêmico, eu trago o diretor, entendeu? Porque aí... Joga bomba, né? Eu jogo a bomba pro diretor. Não, mas Obrigado, foi ótimo. Vitor. Eu estarei sempre aqui, quero participar o máximo possível. Ah, mas vai, com certeza, deixa eu fazer uma pergunta. Pensou numa música? Quer indicar uma música? Música para nossa playlist do podcast. Pega ali no teu celular. Pessoal, mais duas coisas aqui que eu queria falar pra encerrar. A primeira, que o nosso programa ele vai ter algumas coisas aí daqui pra frente, vocês vão ver coisas bem legais. E a primeira que a gente vai fazer, nós vamos criar uma playlist de música. Indicar as músicas indicadas pelos nossos convidados. A música que o cara mais escuta, só pra gente criar uma playlist mesmo ali no Spotify, você poder seguir. Segue primeiro o Sebrae Prevcast lá no Spotify, depois escuta a nossa playlist, entendeu? Vai ser show de bola. Até a nossa playlist é diversificada. Até a nossa playlist é Tem todos os gostos. Você pensou em alguma música, Rol? Que a gente não avisou o convidado antes, avisou ele em cima da hora. Não, tem que achar aqui. peraí. Enquanto ele olha ali uma música pra poder Não, mas indicar... isso vai deixa, depois você corta, né? Não, eu vou cortar não. Eles vai ficar no programa. Enquanto o Rol olha aqui uma música, o Dan nós queremos falar algo pra você muito interessante, que, assim, pra ficar claro pra você também, que nós não somos inimigos dos bancos, né? Exatamente. A gente não tá aqui querendo criticar o banco ou uma inimizade, enfim, nada disso. Mas assim, sinceramente, se você tem dor de dente, você não vai no ortopedista, você vai no dentista. Então por que você vai deixar a sua previdência com um administrador que não é especializado nisso? Não é especialidade do banco gerir previdência, né? E os pontos que a gente... Eles têm vários produtos. Vários né? produtos. Ali vai ser só mais um, né? Todos esses pontos que a gente citou aqui, eu acho que embasam esses argumentos. Então assim, não é criticando o banco, mas se você vai tratar de previdência, melhor você tratar com quem é especialista, né? O seu banco está lá, vai cuidar da sua conta, cartão, enfim, é o foco deles. Mas você vai tratar com previdência, deixe com os especialistas, conte com a gente não só vai gerir bem o seu recurso, mas a gente tem um compromisso também muito grande de educação financeira, educação previdenciária. Então assim, estejam com a gente, conte conosco. Pô, essa Lenine é muito ruim. Não, É o que eu você gosto de quiser. Lenine, É o que me você quiser. interessa, é o que me interessa. Bom, assim, ó, o nosso diretor aqui pesquisou e achou uma música que ele gosta. Vai indicar qual é a música que você indica? pra Não, nossa eu playlist? de fato acho que a gente pede um pouco mais de tranquilidade os dias de hoje. Eu gosto muito de ouvir Lenine, então é o que me interessa do Lenine. O nome da música é o que me interessa. Então, escuta lá, avalia lá se a A gente playlist encerra o for boa. podcast tocando a música de fundo do convidado. Já A pensou? despedida vai ser tocando a música de fundo do convidado. Vitor, muito obrigado. Beleza. Até a foi ótimo, próxima, valeu. Tranquilo, valeu. Bom, o nosso convidado ele já foi, e essa é a parte do programa onde nós destacamos aqui uma coisa boa e uma coisa ruim na nossa visão, tá? Na minha visão, na visão do Dan, cada um vai trazer uma coisa para destacar. E assim, como a gente já explicou aquilo que nós queremos destacar de bom, nós vamos denominar de bull, né? Que significa... É uma... É uma referência que a gente utiliza no mercado financeiro. A gente tem o bull market e o bear market. O bull market é o que seria um mercado de alta, né? O bear market seria um mercado de baixa, né? O bull representa o touro, porque o touro, quando ele ataca, ele ataca de baixo para cima com o chifre. Certo. E o urso, quando ele ataca com a pata de cima para baixo. Então, usa-se essa terminologia, essa associação
para indicar o mercado de alta ou de baixo. A gente utiliza muito isso no E a mercado gente vai financeiro. fazer uma brincadeira com isso aqui. Aquilo que a gente acha que está em alta, né? Entre aspas, que merece um destaque aqui no nosso programa, a gente vai dar um selo bull, digamos assim. E o oposto vai ser, a gente vai falar do bear. Eu vou começar, então, assim, com o bull. Que eu quero dar um destaque aqui pro Open Banking, que é uma oportunidade de você estar livre, assim, você ser dono, acho que, dos seus próprios dados, das suas informações, porque antes não rolava isso, quando pra quem não conhece, ainda não sabe, acho que todo mundo já ouviu falar isso, passou no jornal, um monte de lugar, mas antes as suas informações numa determinada instituição financeira era de propriedade daquela instituição financeira, e agora com o Open Banking não, você é dono dos seus próprios dados, o que é, tipo, óbvio, né, por favor, o dado é meu, eu sou o dono dele. E eu posso fazer o que eu quiser. Então, por exemplo, para eu compartilhar os meus dados com outro banco que eu não tenha conta, hoje eu posso fazer isso. Eu vou lá no meu banco, que eu tenho conta, e falo assim, olha, eu quero compartilhar os meus dados com aquele banco ali, porque eu quero fazer uma simulação ali de alguma coisa, eu preciso desses dados. E o banco vai ter que compartilhar a partir do seu pedido, mas vale destacar que isso só acontece a partir de um pedido seu, tá? Isso não quer dizer que seus dados estão soltos aí na praça, a LGPD tá aí, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, então não é porque, tipo, agora o meu banco pode, eu fiz uma parceria com o banco Y, eu vou compartilhar, não, você tem que solicitar isso. E assim, muito interessante isso, porque acaba que vai gerar uma competitividade. Não, total. Quando gera-se uma competitividade entre empresas, a pessoa favorecida é o cliente. Sim. Então acaba que isso, acredito aí que vai trazer uma melhoria para nós clientes como de bancos, né? Vai oferecer produtos melhores, condições melhores, então acho que isso vai revolucionar o mercado, total. Junto com o Pix, que já teve um grande Pix, impacto. Total. É engraçado do Pix que eu vou assim em muitos lugares, tipo, meu barbeiro é um exemplo, eu vou cortar o cabelo e ele não passa, não é que ele não passa, ele tem a maquininha de cartão ali, mas ele fala, cara, se tiver Pix melhor. Porque ele não vai pagar taxa o Pix hoje não tem taxa. Eu prefiro até para incentivar, tipo sim, assim, para o trabalhador, né? Não vou pagar. Não, total, eu já chego nos lugares, tipo, tem Pix? Faz Pix, tem Pix. E você, o que você quer destacar aí? De bull, eu diria que o avanço da vacinação aqui no Brasil, né? Pelo menos aqui a gente está em Brasília, então eu vejo um avanço demorado, mas avançou. Eu tenho uma irmã de 18 anos, ela vacinou, então assim, eu fico, né, dá uma sensação de mais tranquilidade. Apesar que a gente não está de fato imune, temos que nos cuidar, sim, mas acaba que traz um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade, né, para nossa vida, para o nosso dia a dia. Então eu destacaria esse avanço aí das vacinações e espero que melhore. Eu também espero que melhore. E de negativo, né, o bear, que a gente já explicou o que significa. Mano, eu quero falar de uma parada que me deixou um pouco preocupado, que foi assim, esse golpe recente aí que apareceu dos bitcoins, né? Na verdade são instituições financeiras, que se dizem instituições financeiras, mas na verdade tem um objetivo malicioso ali de furtar, de lesar, de se apropriar do investidor. E isso, dentro desse ponto, eu queria assim, ressaltar que em qualquer investimento que você vai fazer, você precisa pesquisar antes onde você está investindo, vai atrás de outras pessoas que investiram no mesmo lugar, busca entender, não vai na onda do mercado, tipo, tá todo mundo investindo nisso daqui, eu vou investir também, porque eu acho que com o Bitcoin acontece muito isso, e o que o Raul até falou, ele não falou sobre Bitcoin, mas ele falou sobre você não entender do assunto. Então, às vezes o risco tá nisso, você não entende sobre o assunto, sobre esse tipo de investimento, ou seja lá o que for, mas você vê todo mundo fazendo, aí vê uma propaganda ali de alta rentabilidade, eu vou fazer também, e aí acontece esse tipo de golpe, eu fiquei bem chocado. Assim. Acho que as pessoas ficam com a visão de ganhar dinheiro rápido e fácil. Sim. Isso não existe, gente. Isso não existe. Se você vê algum anúncio de rentabilidade garantida, isso é proibido por lei, né? Então, assim, é um assunto bem delicado. Né? Não caiam nesses golpes, prestem atenção, conversem com pessoas às vezes mais entendidas. Não deixe isso passar, que é realmente muito perigoso. É perigoso demais. Então, aí você quer destacar alguma coisa negativa? De negativa, eu diria aí o nosso índice de inflação, nossa inflação que está corroendo o nosso poder de compra. Não fala, você vai escarrar uma lágrima aqui. Está bem alto, está influenciando diretamente aí no orçamento das famílias, os custos de vida, né? E mercado, gasolina, medicamentos, tudo. Então, eu diria aí, a gente está num cenário bem delicado.
esse de inflação. Então eu daria esse destaque negativo, o selo bear market para a nossa inflação. Então é isso, espero que você tenha curtido o programa. Eu espero que semana que vem tem mais, beleza?